Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Frente a Frente Podcast. Que alegria! Mais uma semana estamos juntos aí e hoje não pode ser diferente, né? Com um super convidado. Eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida. Mas antes de nós falarmos com ele, eu já quero agradecer aí aos nossos patrocinadores e quero fazer um pedido para você. Se você não é inscrito, se você não é inscrita no canal, se inscreve, deixe o seu like aí e mais que isso, compartilha esse podcast, compartilha essa entrevista que eu tenho certeza que você pode agregar na vida de uma pessoa conhecida, do seu trabalho, da sua família. Eu tenho certeza que alguém precisa escutar a mensagem de hoje. E mais uma vez comigo, Gercísio. Prazer. Seja muito bem-vindo. Prazer, sim. Estamos em mais uma semana juntos aí, dá o alô para nossa audiência aí. Prazer é sempre estar aqui com você, doutor Ronaldo. Hoje, como ele acabou de comentar, acabou de frisar, um convidado mais especial que vai agregar na sua vida. Olha, a gente falar de saúde é importantíssimo, então não por isso fique até o final. Eu tenho certeza que você vai compartilhar com muita gente, porque o assunto é importantíssimo. Ian, doutor Ian, né? Eu vou te chamar de Ian, tá? A gente ser conhecido é bom por isso, né? Ian, seja muito bem-vindo. Uma alegria enorme receber você aqui. Gratidão aí pelo esforço, que eu tenho certeza que Lucas do Rio Verde já é comigo. Agora, trabalhar na área de saúde em Lucas do Rio Verde é corrido ao quíntuplo. Então, gratidão enorme por você disponibilizar esse tempo de estar aqui conosco, transmitir essa mensagem aí pro pessoal. Gratidão mesmo, e pode dar sua mensagem inicial aí, fica à vontade para o nosso bate-papo. Obrigado, Gercísio. Obrigado, Ronaldo. Ronaldo, a gente já é amigo do tênis, tem um bom tempo. Primeiro eu quero agradecer o convite, eu acho que é bastante importante o bate-papo que nós vamos ter aqui hoje. Falar de saúde é sempre importante, falar de saúde masculina além de importante, eu acho que é uma quebra de muitos paradigmas, né? Porque ainda hoje o homem, a gente encontra um certo preconceito por parte de alguns homens, então o mês do novembro azul, ele acaba sendo um mês voltado não só para câncer de próstata, né? Mas a gente volta para a saúde masculina, para quão importante é a gente ter cuidado com a nossa saúde, não só saúde física, mas também saúde psicológica, né? Enfim, é uma gama de coisas que acabam sendo importantes para a gente viver bem, né? Acho que é mais ou menos isso. Legal. Doutor, você veio de onde? Eu sou... Quanto tempo você está aqui em Lucas? O que te trouxe da cá? Fala isso que você aqui, né? Bom, então, Gercísio, eu sou natural do interior de São Paulo, sou nascido e criado no interior de São Paulo, fiz toda a minha formação médica lá também, acabei vindo para o Mato Grosso há 5 anos, minha esposa ela é médica, ela fez toda a graduação e especializações também em São Paulo, e aí eu costumo brincar que eu acabei vindo na mala, ela queria ficar mais próxima da família, e eu acabei parando aqui em Lucas, no Melemendo, fazem 5 anos que eu trabalho aqui, num lugar muito próspero, num lugar que caminha a passos largos, né? E a gente estando aqui, a gente acaba sendo parte desse crescimento, dessa evolução, né? E uma curiosidade, aproveitando nesse mesmo segmento, Gercísio, Ian, fala um pouquinho mais por que levou o Ian a estudar medicina, fazer medicina. Isso vem de família, isso vem... Não, você é o primeiro que desgarrou, que foi, não, história aí. Na verdade, assim, eu sempre quis jogar futebol, eu nunca quis fazer medicina. Futebol. Eu
larguei escola para ir atrás de bola, enfim, é uma história longa. E eu optei por fazer medicina, se não me engano, no segundo ou no terceiro colegial. Foi quando eu falei, não, vou fazer medicina, e fui, tive a felicidade de entrar. Não tem ninguém na minha família que é médico, por incrível que pareça, minha família é uma família de agricultores e comerciantes. Não tem ninguém na área da saúde, de parente próximo, eu digo, né? E eu fui o primeiro. E assim, por mais que eu queria jogar futebol, que eu queria partir para outra área, eu sempre tive comigo que é uma área que me atraía, sabe? Meus pais sempre me incentivaram bastante, então acabou dando tudo certo e estou aqui, nessa profissão, formado desde 2012. Não sei, Faz 2 Tá, faz 5 anos que você está exercendo em Lucas, mas já veio com uma bagagem aí lá de São Paulo ou já atuou em outras regiões? Eu São Paulo? Eu vim do interior, isso. Como é que foi minha carreira? Eu acabei formando em medicina em 2012, tá? Formei em clínico geral. Em 2013 e 2014 eu fiz a especialização em cirurgia geral. Eu sempre quis fazer urologia. No entanto, para fazer urologia, antes você precisa ter o pré-requisito de ser cirurgião geral. Fiz 2013, 2014 cirurgia geral. 15, 16, 17 para 18 eu fiz urologia. Acabei a residência de urologia, fiz mais uma especialização em cirurgia minimamente invasiva fora. Depois fiz uma pós-graduação no Sírio-Libanês em cirurgia minimamente invasiva também. E atuo aqui em Lucas desde 8 de maio de 2018. Como urologista, eu só trabalhei aqui em Lucas. Acabei a especialização e acabei vindo para cá direto. Muito legal. E você comentou sobre, por mais que nós estamos na começo de dezembro, mas nós tivemos uma campanha, né, do Novembro Azul, e que é muito importante você discorrer um pouquinho e sempre enfatizar. E eu quando a gente conversou para fazer esse podcast, eu me vi um negócio na cabeça assim, refletindo, né? Criou-se uma metodologia, vamos falar assim, uma cultura aqui no Brasil de você categorizar os meses, né? Mas categorizar os meses para enfatizar aquilo. Exato. E eu vejo ainda que falta essa escola, essa base das pessoas entender que saúde é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Não então eu vou esperar, não. A prevenção que a gente está vendo, os casos absurdos e cada vez cresce mais dessa questão da depressão, das doenças mentais e tudo, e eu crescente problemas com isso. Então o Setembro Amarelo, né, da prevenção, etc., de suicídio. Cara, todo dia alguém tá fazendo isso. Então, enfatizar para o nosso público que é um mês onde é mais enfatizado, onde é mais falado, onde é mais repetido. Mas o ano inteiro você precisa cuidar disso. Eu gostaria que você discorresse um pouquinho, Ian, da tua história, de tudo que você estudou, da conscientização e também dessa importância, mesmo de a gente falar 365 dias por ano, mas enfatizar ter um mês. Por que tem esse um mês? Na verdade, assim, Ronaldo, isso que você tocou é uma coisa muito importante, porque a gente não almoça só um mês do ano. A gente não janta só um mês do ano. Algumas coisas a gente deveria fazer todos os dias. E esse cuidado com a saúde é uma coisa que cada vez mais vem tomando relevância. Porque antigamente a gente não tinha a quantidade de mulheres que a gente tem hoje com câncer de mama em idade tão precoce. Tá? Há 20 anos atrás a gente não tinha a quantidade de suicídios que a gente tem como nós temos nos dias de hoje. Então, o fato da gente ter essas campanhas de política pública, tá? Elas servem para a gente enfatizar a necessidade de a gente fazer alguma coisa, mas esses cuidados eles precisam ser o ano inteiro, entendeu? E voltado para a área da urologia, o Novembro Azul ele veio, tá? Para lembrar os homens
tá? No mês de novembro, que ele precisa sim fazer os seus exames de rotina, ele precisa fazer os seus exames de check-up. E quando a gente fala do Novembro Azul, muito se ouve falar, o Novembro Azul é o mês de prevenção do câncer de próstata, tá? Primeiro que, nós vamos conversar disso mais lá na frente, o câncer de próstata ele não pode ser evitado, tá? Se vê que não é só o câncer de próstata que acometem os homens. Se a gente olhar números estatísticos, a gente tem pessoas que morrem muito mais por AVC, pessoas que morrem muito mais por acidentes de trânsito, pessoas que morrem muito mais por infarto do que propriamente o câncer de próstata. Então, é o mês onde a gente tem que lembrar os homens que ele precisa ter esses cuidados, e não só em relação ao câncer de próstata, mas todas aquelas patologias que podem acometer os homens. Tanto voltado para a saúde mental, saúde física, saúde psicológica, enfim, tudo que envolve a saúde global, entendeu? Entendi. E é um negócio que você falou, eu tive que dar para a gente entrar nesse assunto já. E essa questão do enfatizado, não em geral, mas tentar enfatizar mais no câncer de próstata. Primeiro, que para mim é verdadeiramente novidade, que não dá para se evitar. Eu até ia pedir, cara, quais são as prevenções? Claro que deve ter alguma coisa para tentar, mas que ainda. E eu gostaria que você discorresse sobre isso, mas eu tenho uma pergunta bem específica que me veio agora. Nos últimos tempos, deve ter um estudo disso, e se você pode nos falar, nos últimos anos, tem se aumentado os casos de câncer de próstata ou não? E se tem aumentado o câncer de próstata, é porque acontecem mais diagnósticos que a gente sabe, ou porque é consequência, de repente, de uma nova era, de uma nova genética que nós estamos mudando, principalmente com um novo modelo de alimentação, que para alguns nós estamos decaindo, para outros evoluindo. Não vamos entrar nesse detalhe. Queria saber disso, porque eu sempre sou muito curioso. Não que agora está aumentando, não. Está aumentando os casos, está aumentando porque agora está medindo. E antigamente morria e dizia não morreu e não tinha diagnóstico. Excelente pergunta, Ronaldo. Assim, o que a gente sabe hoje? Eu vou te dar um dado estatístico, tá? No Brasil, a gente tem o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, tá? Que é uma entidade de São Paulo, que estimou que para o ano de 2023, aproximadamente 70 mil homens serão diagnosticados no país com câncer de próstata, tá? E o que a gente tem visto? Que cada vez que a gente enfatiza a importância dessas políticas de saúde pública como rastreamento precoce, consequentemente a gente vai fazer mais diagnóstico. Entendeu? Então, se eu procuro mais, a tendência é que eu diagnostique mais. Eu não consigo te falar, eu não tenho dados para te falar se o câncer de próstata está aumentando por conta de mudança de hábitos. Até porque a gente sabe que o principal fator envolvido no desenvolvimento do câncer de próstata é idade. Quanto mais velho o homem maior é o risco de desenvolver o câncer de próstata. Provavelmente esse é um indicativo que está aumentando, porque nós estamos, hoje a média é 75 e para mim está furada. Está fácil perto dos 80 média. Assim. Mas está vivendo mais. A gente vive mais. Com isso a gente diagnostica mais câncer de próstata. E hoje é diferente viver de 20, 30 anos atrás. Por exemplo, você pega um homem de 75 anos hoje, o homem que tem uma capacidade de produção boa, entendeu? Uma pessoa que se cuidou ao longo da vida, ela vive bem, com uma cognição boa, com um aspecto físico bom. Há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, quando as pessoas viviam nas comunidades rurais, quando as pessoas viviam em sítios, fazendas, talvez eles chegavam com 70 anos uma saúde muito mais deficitária. Então, chegava mesmo, né? Agora você falando, eu faço uma reflexão de quando eu morava lá no interior do Paraná. Cara, quando a pessoa chegava lá próximo dos 50, passava dos 50, eu lembro das conversas da minha mãe com a minha nona. Aonde será que vai ser? Vai ser do lado direito, do esquerdo? Será que vai ser na frente do cemitério? E era uma realidade. Você fala hoje, cara, mandei um vídeo só para que eu acredito que a prevenção vem algo que tem que ser pregado em nós, que nós estamos durando mais.
Eu compartilhei ontem no nosso grupo aqui, tem um grupo de corrida, eu compartilhei com os meninos. Cara, o cara com 82 anos cruzando a linha de chegada do Ironman. 82 anos, Você já imaginou isso há 30 anos? Não esquece, nunca. São tempos diferentes, Ronaldo. Então, assim, o fato do homem estar envelhecendo mais e o fato da gente estar fazendo cada vez mais rastreamento, isso com certeza aumenta a quantidade de homens diagnosticados, tá? E nós sabemos também que o principal fator que leva um homem ao câncer de próstata é genética, é história familiar. Entendeu? A gente divide mais ou menos em fatores maiores e fatores menores. Fatores maiores que fazem o homem ter mais câncer de próstata: idade, envelhecimento e o... Meu Deus, me fugiu. E o fato do homem ter história familiar e também homens de raça negra, hereditário. Agora, a gente classifica em fatores menores pessoas obesas e pessoas que consomem muita gordura saturada, gordura de origem animal. No entanto, pessoas obesas e pessoas que consomem muita gordura saturada, eles não vão ter uma influência tão grande no câncer de próstata, mas sim em outros tipos de câncer. Sim. Câncer coloretal, enfim, uma série de outras coisas. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para esse ponto. Agora, quando a gente pensa exclusivamente em próstata, a gente fala fator de risco, paciente de origem afrodescendente. A gente sabe que os homens negros eles têm um risco aumentado de desenvolver câncer em idade mais precoce, cânceres mais agressivos, envelhecimento e história familiar. Basicamente isso. Novidade. Assim, são coisas que às vezes a gente não tem muita noção, a gente não tem muita ideia. E para nós que vivemos disso, para a gente que trabalha com isso todos os dias, é importante a gente tocar nesse assunto. Por quê? Porque nós estamos falando de uma doença que cada vez mais está sendo diagnosticada. Nós estamos falando de uma doença que ela não pode ser prevenida. E por quê que a gente não pode prevenir? Porque a gente sabe que genética é uma coisa que a gente não muda. Entendeu? Herdamos. Por exemplo, você tem dois irmãos. Você tem um irmão que tem 1,90 m, tem um olho azul, e tem o mesmo irmão que é do mesmo pai, da mesma mãe, que às vezes ele tem 1,60 m, tem o olho preto. Você tem um irmão que tem cabelo, você tem outro irmão que é calvo. Entendeu? Então, genética é uma coisa que a gente não muda. Entendeu? Se eu não posso mudar, Ronaldo, o que eu posso fazer? Diagnosticar numa fase inicial. Isso que eu ia te perguntar. E o que seguindo no... Vamos pensar agora, vamos focar no câncer de próstata. Depois vou pedir para nós, inclusive no segundo bloco, nós vamos abranger outras coisas, mas no câncer de próstata. Como é que funciona? Como é que é esse o diagnóstico? Quais são os principais sintomas? Alguns principais ou tem um principal tratamento? Como é que é isso? Então, assim, quando a gente fala de câncer de próstata, a gente está falando de uma doença que ela é extremamente prevalente. A gente sabe que aproximadamente 1 a cada 6 homens vão ter câncer de próstata. Tá? Ou seja, aproximadamente, falando da população geral, de 11 a 15% dos homens do mundo vão ter câncer de próstata. É muito longo, entendeu? E aproximadamente 3% desses homens vão morrer em decorrência da doença, tá? Então, assim, estou trazendo esse dado para vocês, só para vocês entenderem o quão relevante é esse assunto. Importantíssimo. Tá? Importantíssimo. Então, como que a gente faz? O homem, não é todo homem que vai ter câncer de próstata, e homens jovens, eles têm uma tendência menor a desenvolver a doença. Então, o que a gente sabe? Que homens jovens, o risco de ter ele é menor, muito menor. A gente sabe que a linha de corte que a gente acaba usando é 40 anos. 40 anos é uma idade onde a gente precisa começar a olhar para outras coisas que até então a gente não olhava. Câncer de próstata não tem sintomas nas suas fases iniciais. Eu costumo brincar que o câncer de próstata é uma doença traiçoeira. Por quê? Porque ele é uma doença silenciosa nas fases iniciais, ele não dá sinal, ele não dá sintoma, entendeu? E o fato de eu ter um exame de sangue, que é o exame que a gente faz de maneira inicial, normal, não me isenta de já ter uma doença numa fase inicial.
Tá entendendo quão complexo é a coisa? Entendi. Então, Você assim, não faz esse diagnóstico prévio, não é que eu não... Não, mas por um exame de sangue normal, então. Eu posso fazer. O exame de sangue que a gente tem é o exame do PSA. O que é o PSA? O PSA ele é uma proteína que ela é produzida única e exclusivamente na próstata, tá? Só que ela não vai estar alterada somente em câncer de próstata. Nós temos basicamente 3 doenças que podem acometer a próstata. Nós temos o câncer de próstata, nós temos a hiperplasia, que é o crescimento difuso dessa glândula, que vai me dar sinal, vai me dar sintoma. Por exemplo, o homem depois dos 45, 50 anos, ele pode começar a ter o crescimento dessa glândula. A próstata, ela abraça o canal do xixi. Conforme ela vai crescendo, o homem ele pode começar a ter alguns sintomas clínicos. Às vezes ele começa a acordar mais vezes à noite, muitas vezes o jato de urina ele vai ficando mais fino, ele vai ficando mais fraco. Às vezes o homem acabou de urinar e ele tem a sensação de que a bexiga ainda está cheia. Muitas vezes ele começa a ter que colocar força para esvaziar a bexiga, entendeu? Esses são sintomas de que minha próstata está crescida, tá? Temos outra doença da próstata que é a inflamação, a infecção, que é a prostatite. Prostatite é quando eu tenho uma infecção, na grande maioria das vezes por uma bactéria, e o homem também vai ter sintomas. O homem, na maioria das vezes, ele tem febre alta, febre acima de 38,5, associada a dor no pé da barriga, dor para urinar, dor perineal, às vezes ele para de urinar, entendeu? Por que eu estou falando isso para vocês? Falei 3 doenças da próstata. As 2 que dão sintomas são doenças mais simples. Tá? E é importante, eu deixo esse recado importante para os nossos ouvintes aí, que você dê os caminhos para as pessoas perceberem se acontece. Que eu parto do pressuposto que, cara, pelo amor de Deus, sai dessa noia de não quero saber, não vou ir atrás. Cara, apareceu um sintoma, vai tratar, é isso aí. Tua vida. E não é coisa complicada do que você falou, é uma percepção do homem. Exato, e assim, o homem ele tem muitas maneiras de identificar isso, entendeu? Qual que é a grande pegadinha que nós temos? Nós temos 3 doenças basicamente que podem dar na próstata. As 2 doenças que teoricamente são benignas, elas dão sintoma. E o câncer que pode te matar na fase inicial, que é uma fase onde eu diagnosticando e tratando de maneira adequada, eu tenho mais de 90% de chance de cura, ele não vai me dar sintoma nenhum. Vejam como é uma doença traiçoeira. Pensando nisso, o que a gente pode fazer? Eu não posso esperar eu ter alguma coisa para eu ir atrás. Então, justamente por isso, eu preciso, não é nem prevenção. Como eu falei, isso é muito legal da gente falar, Manuel, porque infelizmente eu não consigo prevenir. O que eu consigo fazer com rastreamento para fazer o diagnóstico precoce, diagnosticar uma fase inicial. Quando a doença está restrita na próstata, nós temos hoje tratamentos modernos, nós temos chances de cura, independente do tipo de tratamento, superiores a 90%. Ou seja, a cada 10 homens, 9 vão se ver curados. Agora, a partir do momento que eu deixo esse momento crucial de diagnosticar, essas taxas de tratamento e cura, elas vão diminuindo de maneira decrescente, entendeu? Então isso aí vai reduzindo substancialmente. Que top! Nós precisamos ir para o nosso intervalo, né? Para depois nós voltar com mais assuntos aí, então fica ligado, já nós voltamos. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Aqui com o Frente a Frente Podcast, com esse figuraça do Torião que está passando aqui.
Olha, dicas importantíssimas, principalmente para você ouvir. Então, olha, nesse segundo bloco vai ser mais incrível ainda e eu passo para o Ronaldo essa primeira vez. Ian, a gente fala muito em câncer de próstata, câncer de próstata, mas existem outras N's que a gente fala da saúde masculina. Gostaria que você abordasse um pouquinho das outras, do quão é importante a questão de, vamos falar assim, check-up, de uma consulta, de uma visita ao médico, etc. Eu tenho um conceito para mim de médico. Eu adoro ir no médico e escutar, cara, que beleza, e ficar batendo papo. E ele me falar, tá tudo 100%. Tem gente que fala assim, não, o que adianta aí, cara? Eu tô 100%. Eu falei, cara, sai de lá dando graças a Deus. Tu quer que ele descobre um negócio ruim em você? Ou do contrário, que aqui eu dou um exemplo que hoje ele tá bem mudadinho já, que é meu pai. Não, eu não vou no médico, senão ele vai descobrir. Eu falei, não, ele vai descobrir mesmo, mas ele não vai criar nada, ele não cria uma doença em você. Sim. Então são alguns paradigmas, eu queria que você abordasse alguns outros pontos, no que é importante essa prevenção, o que é importante a gente olhar, e não só, vamos falar assim, vamos ser bem generalista agora, com relação a essa saúde masculina. Tem muita coisa, inclusive eu sei que a tua logo tem rim, tem coisas que é importante a gente olhar, que a gente fala muito próstata, mas tem tanta coisa que ou pelo menos eu imagino, tem tantas outras coisas. Queria que você discorresse um pouquinho mais sobre isso. Assim, primeiro que, como você falou no bloco anterior, o homem ele está vivendo cada vez mais. E por que ele está vivendo mais? Porque ele está fazendo alguns apontamentos que lá atrás a gente não fazia, entendeu? E viver é muito diferente, Ronaldo, de sobreviver. Tá? Bate muito. Para a gente viver bem, a gente tem que ter saúde, porque a partir do momento que a gente não tem saúde, é muito difícil sobreviver sem saúde, entendeu? E hoje, por mais que a gente está vivendo cada vez mais, a gente tem uma tendência muito grande de mudança dos comportamentos, mudança de alimentação. A gente tem uma turma que está muito nessa onda de academia, longevidade, performance, mas cada vez mais a gente come mal, cada vez mais a gente dorme mal, cada vez mais os nossos alimentos eles são mais industrializados, a gente não sabe muito da procedência, e tudo isso pode trazer algumas consequências para a nossa saúde. Eu costumo brincar com os meus pacientes que eu falo que tudo que a gente faz para o nosso corpo, em algum momento, ele vai cobrar da gente. Ele vai devolver, né? Ele vai devolver. O mês do Novembro Azul, ele não é só para a gente falar de câncer de próstata, mas para a gente falar de outras patologias pertinentes, como, poxa, eu sei que a partir dos 40 anos eu posso começar a ter algum declínio da minha quantidade, da minha produção de hormônio. Então, vamos ver se os hormônios eles estão em dia, vamos ver como é que está a tua testosterona, vamos ver como é que está o teu cortisol, vamos fazer uma avaliação nessa parte, entendeu? Pegando um gancho nisso, a gente fala muito de saúde sexual, tá? Na urologia principalmente, é um assunto que a gente lida todos os dias, tá? E hoje a gente tem uma tendência, as pessoas cada vez mais terem problemas psicológicos, pessoas que dormem pouco, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que trabalham muito, que muito provavelmente em algum momento das suas vidas vão desenvolver a síndrome de burnout, que é o esgotamento físico e psicológico, entendeu? Muito, você não tem noção do tanto de paciente jovem que chega hoje no consultório com disfunção sexual secundária a problemas relacionados à parte psicológica, entendeu? Então o urologista trata disso. Pegando o gancho do Novembro Azul, não só para a urologia, mas a gente sabe que antigamente não era tão comum a gente encontrar pacientes de 30 e poucos anos morrendo de infarto. Hoje não é tão comum assim. Então, o homem tem que passar no seu cardiologista, o homem tem que fazer os seus exames preventivos, tem que fazer o seu teste ergométrico, ele tem que ver como é que estão os seus níveis de colesterol, triglicérides. Por quê? Porque com isso a gente consegue evitar muita coisa, entendeu? Voltando um pouquinho para a gama da urologia.
A gente sabe que o urologista, ele trata não só do câncer de próstata, mas a gente trata dessa parte de avaliação hormonal, a gente trata dessa parte de saúde sexual, a gente trata dessa parte de tratamento e prevenção de cálculos renais, da parte de infecção urinária, tanto para homens quanto para mulheres, entendeu? Então, é uma gama de assuntos que a gente consegue ajudar os pacientes. E o que é importante? O homem ele tem essa rotina. Tá? O fato de eu ter pouca idade e não sentir nada não quer dizer que eu não possa estar desenvolvendo um problema. Quando você usou o exemplo do teu pai, nem sempre o fato de eu não sentir nada me exime de ter um problema. Tá? E o fato de eu não sentir nada, muitas vezes, Ronaldo, me prejudica no diagnóstico. Tá? Quando a gente fala de diagnóstico precoce, eu não estou falando só de câncer de próstata, estou falando de uma série de outras coisas. Então, o homem, de maneira geral, ele tem que fazer esses acompanhamentos. Esses acompanhamentos, o ideal é que eles sejam feitos desde a adolescência. O menino, na pediatria, ele vai passar no pediatra. Depois de uma certa idade, ele vai no pediatra. Conforme ele vai ficando mais velho, é importante um adolescente ele passar no médico urologista para tirar suas dúvidas relacionadas à parte sexual. É uma fase de conhecimento, é uma fase onde ele precisa entender um pouco mais o funcionamento do corpo dele. Então, são temas muito abrangentes que, quando a gente consegue ter esse acompanhamento, a gente evita muito problema lá na frente. Acontece do homem ir lá, consultar para o doutor, fazer os exames, não vendo. Aí só voltar no outro, não vendo? Muito frequente. Mas assim, existem homens que tem basicamente duas maneiras do homem procurar um urologista, tá? Tem aquele paciente que ele vai para fazer um exame de check-up, por exemplo, tem um paciente lá que ele fez 45 anos e ele quer ver como é que está a saúde dele. Ele vai lá, nós vamos pedir um exame de colesterol, triglicérides, ver como é que está a parte hormonal, vamos fazer esse rastreamento precoce para o câncer de próstata. Ele é um homem que não está sentindo nada, tá? Esse paciente, se ele fizer os exames, esses exames estiverem todos normais, eu posso falar para ele, olha, tá tudo bem, mantenha uma vida saudável, mantenha uma alimentação adequada, e esse paciente ele pode voltar daí um ano, tá? Mas o que foi importante? Foi importante ele passar e a gente fazer uma estratégia de acompanhamento. Agora, tem aquele paciente que ele vai te procurar com um problema específico. Por exemplo, um paciente de 55 anos que ele está tendo dificuldade para urinar. Ele está tendo que fazer força, ele está tendo sangramento na urina, ele está acordando muitas vezes à noite, ou aquele paciente que está com alguma dificuldade para ter ou manter uma relação sexual. Esse paciente ele vai te procurar por um problema específico. Esse paciente, muito provavelmente, a frequência de acompanhamento dele não vai ser anual. Eu vou precisar ver ele no intervalo de tempo menor. Por quê? Porque, além de instituir tratamento, a gente tem que fazer acompanhamento depois. E é muito importante essa questão do acompanhamento. E uma curiosidade, Ian, no teu consultório, em teus atendimentos, houve algum impacto específico na saúde do homem pós-Covid? Teve algum impacto ou não? Muito. Porque se a gente entrar no âmbito mental, que é isso que o mental fez com o ser humano e o que está fazendo? E tem muitas outras coisas também. Se você pegar no âmbito da cardiologia, também. Tanto é que tem grandes ligas nos Estados Unidos. Se o atleta não apresentar, eu não me lembro o nome do exame agora, mas é um exame que inclusive morreram atletas jovens de 18, 20 anos. Por alguma coisa do coração, tanto tem morte súbita, tem algumas. Tem algum impacto? Teve alguma coisa? Você está estudando isso ou você teve casos disso? Excelente pergunta. O que a gente viu? São dois caminhos. Durante a pandemia, as pessoas elas pararam de fazer os seus check-ups. A gente teve, se eu não me engano, foram basicamente 2 anos. 2 anos mais intensos, né? O que eu vi no meu consultório? Essa é a minha experiência, tá? No meu consultório, eu tinha muitos pacientes que acompanhavam comigo, que eles tinham sintomas de Covid e pela proximidade, pela confiança, eles queriam passar comigo, mesmo o Covid não sendo em área de atuação. Tá? Então a gente tratou muito, a gente diagnosticou muitos pacientes que às vezes achavam que estavam com cólica de rim,
era um pulmão todo tomado por Covid, onde o paciente tinha uma dor muscular secundária ao Covid, tá? Só que aqueles pacientes, principalmente homens com um pouco mais de idade, que às vezes tinham algumas patologias, eles não fizeram seus exames de check-up durante esses 2 anos. Tá? E eu brinco às vezes com as pessoas que eu nunca diagnostiquei e tratei tanto câncer, não só de próstata, como nesses 2 anos pós-Covid. E isso é um reflexo desses 2 anos que os homens deixaram de fazer os seus acompanhamentos. Tá? Graças a Deus, a maioria deles, pacientes com doenças localizadas. Por quê? Porque, falando especificamente do câncer de próstata, apesar de ter trazido vários alardes, a gente sabe que o câncer de próstata ele cresce numa velocidade lenta, de maneira geral. Óbvio que nós temos alguns subtipos que eles são um pouco mais agressivos e eles eventualmente caminham a passos largos, tá? Mas de uma maneira geral, o câncer de próstata ele é mais lento. Tá? Então, nós não tivemos tanto impacto em sobrevida, em morte por doença. Mas sim, na minha experiência, no meu consultório particular, eu nunca tratei tanto câncer como nesses 2 anos pós-Covid. Mas isso você acredita que foi não em decorrência do Covid? Não. Foi em decorrência principalmente o que eu estou vendo inclusive os números falam muito por si só dos atendimentos e da busca por planos de saúde. O que aumentou pós-Covid foi absurdo, porque a pessoa começou a enxergar a ausência de saúde ou a falta de saúde com outros olhos. Espera aí, eu preciso de uma prevenção. Espera, eu não vou sentir uma dor. Não, quando eu sentir uma dor, eu vou lá numa consulta extraordinária. Mas a minha ordinária, que seja no novembro, no setembro, no julho, ou o mês que for, eu farei. Muitos e muitos casos que eu pude escutar de colegas, aqui de Lucas do Rio Verde, de falar assim que o cara perguntou pro cara a última vez que ele tinha pisado no médico fazia 10 anos. Que ele nunca tinha ido. Aí ficou com medo porque morreu um parente, morreu algum aqui, morreu o vizinho e falou: será que eu tenho alguma coisa e vou fazer? Claro que a gente não queria, obviamente, não me entendam errado, jamais a gente queria que tivesse acontecido o Covid, só que a gente, já que aconteceu, vamos pegar a parte boa, que é dessa conscientização, e até de algumas, porque na área médica, sensacional o que flexibilizou, né, para vocês. Muita coisa, até da telemedicina, que ajudou pra caramba, que era um projeto que estava arquivado, que já era para ter sido, já está acontecendo no Brasil há muitos e muitos anos, e a pandemia acelerou. Esse, entre aspas, receio, principalmente da morte, das pessoas levaram as pessoas a ir buscar algo antecipado. Espera, eu vou deixar parte do meu orçamento anual para cuidar da minha saúde, para uma alimentação melhor. Então é importante a gente olhar do que o Covid deixou de herança, até porque tomara que as previsões estejam completamente erradas. Mas nós temos muita gente falando que o Covid foi a pontinha do iceberg, que o que vem pela frente de doenças virais, contagiosas, etc., não está escrito. Então é importante a gente sempre, falando da questão de como você consegue prevenir tudo, visita ao médico, etc., é muito tranquilo, mas eu acredito, Paian, e daí eu gostaria da tua opinião, que nada vai substituir, e agora não tem nada que vai substituir um bom médico do que bons hábitos. Porque não tem o que você fazer, muitas vezes você pode ir no melhor, nós podemos ir lá no Ian, ele vai chegar e falar: cara, agora ainda? Em alguns assuntos. Em outro, nem que se o cara cuidar e for o cara mais top do planeta Terra. Vai acontecer e vai chegar e vai. Eu gosto de me cuidar muito. E os caras falam: meu Deus do céu. Eu falei: cara, se acontecer alguma coisa, não importa se acontecer.
eu tô me cuidando. O que eu puder fazer para me ajudar, eu vou fazer. E o que vir e é para vir, que venha. Mas é muito importante esse alerta, além das prevenções, ter esses hábitos, né? Eu acho assim, Ronaldo, o primeiro que o Covid, esses 2 anos de Covid, no meu entendimento, eles trouxeram inúmeras lições para nós, tá? Como pessoa, como médico, como cidadão, eu acho que como ser humano, e não só na medicina, a gente viu uma mudança na maneira das pessoas encararem a vida, entendeu? Dinheiro não adiantou nada. Tá? Ter um plano de saúde ou não adiantou. Não adiantou nada. Tá? A gente sabe. Não tinha vaga e não tinha. Não tinha vaga e a gente sabe que o SUS ele funcionou muito bem. Nossa, espetacular. Fantástico. Eu acho que o trabalho que foi feito pelo SUS na pandemia, digo até no nosso município, entendeu? O Hospital São Lucas, ele meio que montou um hospital de campanha e sabe, aceitou pacientes de outros municípios. Então, foi fantástico a mobilização que nós tivemos. A questão da telemedicina é uma coisa que engatinhava e hoje é uma realidade, tá? E essa realidade não tem volta, entendeu? Eu acho que é uma coisa que veio para ficar. E falando de prevenção, eu acho que o Covid, por mais que nós sabemos que assim, foi uma tragédia o que aconteceu, quantas pessoas nós conhecemos próximos a nós que perderam familiares, que perderam entes queridos, sabe? Eu acho que são consequências que a gente não consegue mensurar. Só que as pessoas elas estão se cuidando mais. Você é um cara que é extremamente preocupado com a sua saúde, você corre, nada, joga tênis, enfim. Quantas pessoas que você conhece próximas a você que depois do Covid começaram a se preocupar com a saúde? Muitas. Do meu relacionamento, a grande maioria. Eu também tenho inúmeras pessoas próximas a mim que parece que começaram a encarar a coisa de uma maneira diferente. Eu costumo brincar da seguinte maneira, eu acho que quando a gente fala de saúde, existem coisas que a gente controla e existem coisas que a gente não controla, tá? O que eu não controlo, independe se eu vou comer bem, se eu vou dormir bem, se eu vou me alimentar bem. Só que aquilo que eu controlo e que eu posso prevenir, eu acho que é obrigação nossa. Concordo. Entendeu? Então, assim, eu acho que nós como médicos, apesar de não ser, eu sou urologista, minha área de atuação é outra, eu acho que como formadores de opinião, a gente tem que passar isso para o paciente. E muitas vezes, Ronaldo, você tem aquele paciente que ele acompanha contigo, ele não tem um problema urológico, mas ele quer fazer os exames de check-up dele com você. Você tem que orientar esse paciente, você tem que passar uma orientação básica do que ele precisa fazer, do quanto ele precisa dormir, do quanto ele precisa se alimentar, da importância dos alimentos que ele consome. Por quê? Porque isso é uma coisa que ele controla e com certeza isso vai impactar em possíveis doenças que ele pode ter lá na frente. Entendeu? Então, eu não tenho dúvidas de quem tem uma vida saudável, quem dorme bem, quem bebe bastante água, quem evita excesso de gordura, fritura, refrigerante, álcool e faz uma atividade física, pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, que seja uma caminhada 45 minutos, esse cara, ele já vai se prevenir de um monte de doenças que podem ser prevenidas. Pressão alta, a gente consegue prevenir com isso. Diabetes, a gente consegue prevenir. Ansiedade, depressão, estresse. Cara, atividade física é um remédio. Vai fazer uma caminhadinha que às vezes não cura 50% dos teus problemas. Exato. Eu falo pra mim. Exato. É isso aí. E assim, qual que é o mal do século hoje? A gente falando do mal do século, são doenças psiquiátricas. A gente nunca falou tanto de ansiedade, depressão, burnout, suicídio como a gente fala hoje. E o que a gente sabe? Que um dos grandes vilões é isso aqui, ó. Entendeu? São pessoas vivendo de redes sociais, pessoas que às vezes não têm uma conversa, muitas vezes vão sair 4 amigos, os 4 estão no telefone, não tem um bate-papo, entendeu? Então, essa consequência que a gente está vendo no impacto de saúde psicológica, ela pode ser sim muito tratada com atividade física e é um remédio natural, muitas vezes você não precisa pagar. Você vai fazer uma caminhada, você vai fazer uma comida ao ar livre. Pra quem mora em Lucas do Rio Verde, meu amigo, é só você ter um tênis. Eu falo, quem mora em Lucas do Rio Verde, me perdoem agora, porque talvez eu não vou ofender, porque é verdade, na verdade não ofendo. Cara, quem mora em Lucas do Rio Verde não pratica exercício é preguiçoso.
Ponto. Acabou. É preguiçoso. Essa é a... Nós precisamos terminar, né? Precisamos terminar. Eu queria falar mais, mas já vou deixar o convite aqui para você voltar. 2024 e tá logo aí. Você vai voltar. Vamos bater mais um papo muito bom. Gercícero, por favor, as suas considerações finais ali. Quero agradecer mais uma vez por ser uma parceria, por estar aqui na bancada. Doutor, foi um prazer não conhecer pessoalmente, né? Nem sabia da sua profissão, mas foi um prazer, fui engrandecedor, né? Por você estar aqui e estar convidando a retornar. E para você que nos segue aí, que acompanha os nossos episódios, tenha uma extraordinária semana e até o próximo programa. Ian, suas considerações finais aí. Primeiro, obrigado pela oportunidade, Ronaldo, Gercísio, todos os espectadores do Frente a Frente. Eu acho assim, a gente cada vez mais vive, a gente tem uma longevidade cada vez maior, entendeu? E viver bem é viver com saúde, tá? O fato de eu não sentir nada muitas vezes não quer dizer que eu não tenha endorfina, tá? E essa cultura antiga de que eu só vou no médico se eu tiver algum problema, ela está cada vez mais caindo por terra. Então, eu acho que as pessoas elas têm que ter o médico, enfim, o enfermeiro, o profissional de saúde como seu aliado. A gente não está ali para prejudicar ninguém, a gente está ali para ajudar a ter saúde, a ter qualidade de vida. E a gente está aí para prevenir o que a gente pode prevenir. O que a gente não pode, que a gente diagnostique precocemente, onde a gente consegue trazer tratamento, cura e qualidade de vida para essas pessoas. Então é isso, o que precisarem de mim estou à disposição, tá? E mais uma vez foi um prazer. Obrigado. Show de bola. Gercísio, obrigado por mais uma vez, mais uma semana. E gratidão enorme, Deus abençoe a tua vida aí. Pelo junto está convidado, tá? Foi engrandecedor. E a você também, que nos assiste ou que nos ouve, gratidão por a oportunidade de nós podermos acessar você, de nós podermos chegar até sua casa, até seu carro, até seu trabalho, até você, que é o mais importante. Então, pegue essa reflexão e tenha sempre um bom médico como seu aliado. E lembre-se da mensagem do Dr. Ian. Tenha longevidade, mas longevidade com saúde. Então, se você está procurando um bom profissional, tá aí o Dr. Ian. Forte abraço para você, Deus abençoe, tenha uma extraordinária semana e até semana que vem. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808.